acima de todo nome, Yeshua, acima de todo nome, Yeshua. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quem aqui está se preparando para se consagrar a São José e está com o coração cheio de alegria? Diga eu! Olha aí, povo de Deus, nós estamos felizes, porque foi Deus que preparou esse caminho de consagração para nós. Foi Deus que desejou que o mesmo que cuidou do menino Jesus cuidasse do crescimento espiritual da nossa alma, cuidasse do nosso caminho de entrada no céu, nosso amadurecimento espiritual. Assim como Jesus cresceu, você ouviu a irmã Edviges Maria falando, em estatura, em sabedoria, através de São José também, Deus quer que você também cresça através dele. O papel dele de cuidar do menino Jesus continua cuidando do corpo místico de Cristo, que é a igreja, que sou eu, que é você. Que bênção! Ontem foi um dia maravilhoso, a nossa irmã Edviges Maria falou desse crescimento que precisa de São José, e hoje eu te lanço uma pergunta. Você deseja que São José seja o rei da sua casa, o rei da sua família? Responde aqui no chat, responde aqui no comentário. Essa resposta é muito importante e você vai entender até a base teológica dessa proclamação de José como rei. Rei da nossa família, rei da nossa casa. Claro, Jesus é o rei supremo, mas a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, querem reinar na nossa casa. Antes de explicar, eu quero pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Já peço à nossa produção que coloque o Veni Creator aqui na tela para que você e eu possamos rezar juntos, clamar o Espírito Santo. Sem Ele não podemos nada. Que o Espírito Santo venha nos ajudar, venha Ele mesmo nos preparar para bem fazermos essa consagração, essa preparação para a consagração a São José. Rezemos. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém, aleluia, amém. Amém, que o Espírito Santo nos prepare, que o Espírito Santo nos conduza, mas desde já São José, que é seu pai espiritual, não somente você vai ser formado nesse caminho de consagração, mas já agora você pode apresentar a São José as suas intenções, apresentar a São José o seu pedido, porque já agora ele já é seu pai espiritual. Você que é batizado, você que ainda não é batizado, ele já intercede por você para que você entre no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então já pode apresentar também a São José o seu pedido. E como nós dissemos, se ontem nós vimos esse crescimento de Jesus através de São José, também o nosso crescimento através de São José, hoje nós vamos ver o título da ladainha de São José, que é o primeiro título invocado sobre São José. Na verdade, o primeiro é o nome dele, São José, rogai por nós. Depois desse nome, São José, nós vamos invocar Ilustre Filho de Davi.
Nesse 9º dia da nossa consagração, nós vamos entender uma profundidade maior desse grito da alma de tantas pessoas que gritavam quando precisavam: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aquela mulher que tinha sua filha possessa por um demônio, ela era pagã, cirofenícia, e por isso não era missão de Jesus curar os pagãos. Primeiro a missão era com os judeus, depois os apóstolos iriam aos pagãos, até os confins da terra. Mas a mulher gritou: Jesus, filho de Davi, e tocou o coração do Senhor. Ele disse que não era para fazer um milagre, mas a humildade dessa mulher tocou o coração de Jesus. O cego Bartimeu, que gritou, e Jesus parecia também não ouvir, como aquela mulher cananeia. Ele gritou mais forte ainda, o povo mandava ele se calar, e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus mandou a mesma multidão que dizia para ele se calar, chamar o homem. E esse homem foi curado. As crianças, quando Jesus entrou em Jerusalém como rei, aclamaram: bendito, hosana ao filho de Davi. Ele é o filho de Davi. Esse título tão forte, que quando chamam Jesus desse título na Bíblia, normalmente são referências de grandes milagres. Quem chama Jesus de filho de Davi acredita que ele é o Messias prometido. Porque a palavra de Deus prometeu a salvação através de um descendente de Abraão e, mais especificamente, de um descendente de Davi. Um filho de Davi seria o Messias Salvador. E o Evangelho de Mateus já começa chamando Jesus de filho de Davi. O Evangelho começa: genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. E a gente, no próprio Evangelho de Mateus, vai descobrir de onde vem esse título. Jesus só teve esse título por causa de São José. O mesmo nome, filho de Davi, que tantas pessoas chamam Jesus, o próprio Jesus vai dizer: o Messias é filho de Davi, lá em Mateus 22, né? Ele vai explicar até. Chamam de filho de Davi, será que é mesmo? Por que é filho de Davi? Mas o mesmo Evangelho de Mateus vai dizer que o anjo do Senhor, quer dizer, a boca de Deus, através de um anjo, vai chamar José de filho de Davi. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Não tenha medo de receber Maria. Quem se consagra a São José é mais devoto da Virgem Maria. Quem se consagra a São José, recebendo Maria, recebe o próprio Jesus, como José. Quando disse o seu sim, recebendo Maria, ele foi o primeiro a receber Jesus. Em toda a humanidade, ele foi o primeiro a acolher Jesus, porque acolheu Maria. Então, esse nome, filho de Davi, significa o Messias prometido. Significa o descendente da realeza que iria reinar não só sobre Israel, mas sobre o mundo inteiro. Significa o Messias Salvador, que vinha socorrer o seu povo. Por isso as pessoas gritavam com fé, acreditando que aquele homem que estava fazendo tantos milagres, era ele o filho de Davi. Era ele. Mais do que os fariseus, mais do que os estudiosos, o povo simples, como essa mulher pagã, acreditou que Jesus era o Messias. O cego, o mendigo que morava na rua, acreditou que Jesus era o Messias. E tantos outros que teriam mais condições para acreditar, para estudar a palavra de Deus, não acreditaram em Jesus. Esse título é muito caro à igreja, principalmente os irmãos orientais, que rezam a chamada oração de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, a chamada oração com o coração. Na velocidade da nossa respiração, a gente repete isso o dia inteiro. Tem piedade de mim. Alguns mudam um pouquinho. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, pecador. Mas frases pequenas que são repetidas durante todo o dia e vão gerando um arrependimento no nosso coração, vão gerando uma presença viva do Senhor que vai nos curando, vai nos libertando. Essa é uma oração muito querida na igreja. Aqui no Ocidente, o rosário foi uma oração que foi mais pedida por Nossa Senhora, ficou mais conhecida aqui, mas infelizmente
houve a separação da igreja, não é? Católica e a ortodoxa. Então os ortodoxos usam muito essa oração de Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E também os católicos de rito oriental usam bastante essa oração. Uma oração muito poderosa. E o poder dessa oração está na promessa que ela tem, de trazer o Salvador, o Messias Salvador. Eu acredito no Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, pecador. E esse título tão lindo de Jesus, que operava milagres e prodígios, veio de São José. Jesus não poderia ser chamado filho de Davi se não fosse São José. Olha o que diz o Papa Bento XVI, está no livro do nosso padre Calloway. O casamento entre José e Maria é um episódio de grande importância. José era da linhagem real de Davi, quer dizer, descendente do rei. Em virtude do seu casamento com Maria, ele conferiu ao filho da Virgem, o Filho de Deus, o título legal de filho de Davi, cumprindo assim as profecias. Legalmente, diante da lei que Deus deu a Moisés, o pai que assume aquele filho, mesmo que não seja seu filho biológico, passa a ser diante do povo e diante de Deus o seu filho. E isso era tão sério que, se você for ver os descendentes reais, você vai ver quando aconteceu aquele exílio da Babilônia, o templo foi destruído, o rei da Babilônia destruiu a cidade de Jerusalém e levou as pessoas lá para a Babilônia, exilou o povo. E o povo ficou sem rei. O rei virou escravo, vassalo do rei da Babilônia. E o rei Jeconias ficou morando lá, deixou de ser rei. E quando o povo voltou 70 anos depois, tinha um descendente do rei, mas que não era rei. Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Está escrito na genealogia de São José, que é a genealogia de Jesus, não pelo sangue, mas pelo direito da lei de Deus. Então diz na Bíblia, talvez você não saiba desse detalhe, que Zorobabel é filho de Salatiel, algumas traduções Selatiel, não é? Mas na verdade ele não é filho biológico. Tem uma passagem em Crônicas que vai explicar que ele é filho, deixa eu ver se eu tenho o nome aqui, eu não lembro exatamente se é Fadaías, alguma coisa assim. O verdadeiro pai dele é esse outro, porque era irmão de Salatiel, que provavelmente não gerou filhos, mas se casando com a esposa do irmão mais velho que faleceu, ele se torna o herdeiro do nome do pai. Então a criança, mesmo sendo filho de um outro, é o legítimo descendente de Salatiel. Por que eu estou explicando isso? Porque diante da lei de Deus isso é muito sério. José ser pai de Jesus diante da lei, mesmo que não seja pai biológico, é muito sério isso. Na lei do levirato é o nome dessa lei que Deus deu a Moisés. Então não somente diante do povo, diante do templo, diante da religião judaica, mas diante de Deus, quando um filho... Vou dar um exemplo, que um homem se casa com uma mulher e não gerou descendência, como no caso de Salatiel, o seu irmão vai gerar um filho, mas o filho vai ser chamado filho desse Salatiel, que morreu. Então o que conta é o filho legal, o filho diante da lei. São José, ao se casar com a Virgem Maria, Jesus, ele que deu o nome, o anjo disse: tu lhe darás o nome de Jesus. Quando se dá um nome, desde Adão e Eva, quando Deus manda Adão nomear as criaturas, significa uma autoridade sobre aquela criação. Então um pai dá o nome ao filho, porque ele é o responsável. O filho é como que propriedade dele. Então São José deu o nome a Jesus. Jesus é dele, é filho dele. E por isso Jesus era reconhecido. Mesmo que São José tenha vivido em Nazaré, numa cidade pobre, todos sabiam que São José era de linhagem nobre, de linhagem real, descendente de reis. Olha o que diz aqui
São Pedro, Julião e Mar, Deus providenciou que José nascesse da família real. Ele queria que ele fosse nobre, mesmo com a nobreza terrena. O sangue de Davi, de Salomão e de todos os reis de Judá corre em suas veias, diz São Pedro, Julião e Mar. Deus quis que Jesus fosse reconhecido como filho dos reis. Você está começando a entender que São José era descendente, filho dos reis. São José era de linhagem nobre, linhagem real, como costumamos dizer hoje em dia, sangue azul, né? Descendente de reis. Não diz na Bíblia, mas muitos acreditam que São José poderia ser o legítimo sucessor do rei. Quer dizer, se voltasse um reinado em Israel, aquele que era o filho do primogênito, porque o rei tem vários filhos, mas aquele que assume o reinado são os primogênitos. Então São José, de acordo com a genealogia, ele é descendente de Davi, descendente de Salomão, de todos os reis, mas existem aqueles que acreditam que São José provavelmente seria um descendente real, quer dizer, ele teria o direito à coroa. Ele seria o verdadeiro rei pela dinastia, o rei de Israel. Olha que coisa fantástica, olha que nobreza. Mas algumas revelações particulares dizem que São José quis viver a pobreza. São José, que tinha condições boas, já os seus pais tinham um espírito de caridade, desprendimento tremendo, e eles viveram esse desprendimento, davam tudo aos necessitados. Como, por exemplo, você vai ver que quando José e Maria vão apresentar um menino no templo, vai dizer que eles não vão dar um cordeiro, eles vão dar 2 pombinhos ou 2 rolinhas, que era a oferenda dos mais pobres, dos que eram muito pobres. Então São José optou pela pobreza. São José era nobre, era filho de reis. Não diz a Bíblia se ele tinha o direito de ser o rei, o legítimo rei, mas é algo que é muito possível e muitos santos acreditam nisso. Então, na parte biológica de São José, na parte de Nossa Senhora, não tem como. Eu vou confessar para vocês que eu pensava que a Bíblia dizia que Jesus, que Nossa Senhora, era da linhagem de Davi. Porque tem aquela passagem em Lucas capítulo 1, versículo 32, que o anjo Gabriel diz assim: ele se assentará no trono do seu pai, o rei Davi. Falei, pronto, o anjo está falando que é o pai de Nossa Senhora, quer dizer, o patriarca, né, da onde Nossa Senhora descende, e Jesus vai ser descendente desse ancestral, o rei Davi. Mas quando se fala do seu pai, o rei Davi, a palavra original no grego está falando que é pai do próprio Jesus. Não está dizendo que é pai de Nossa Senhora. Então a Bíblia, na verdade, não diz que Nossa Senhora, da parte dela, ela seja descendente de Davi. Porém, a grande maioria dos santos sabe, acredita que Jesus também biologicamente é descendente de Davi. O principal é diante da lei, diante de Deus e da lei de Deus, por ser filho de José, no sentido não biológico, mas filho reconhecido pela lei, Jesus tinha que ser descendente real, para cumprir as profecias. Mas também, Santo Tomás de Aquino vai explicar, embora a Bíblia diga que Maria é parenta, prima de Isabel, né? Isabel é descendente da tribo de Levi, e não da tribo de Judá, da onde nasceu o rei Davi. Mas Santo Tomás de Aquino vai dar as explicações que os parentes, Isabel foi descendente de uma parte que se casou com o levita, e Nossa Senhora de alguém que se casou com alguém da tribo de Judá, descendente de Davi. Por isso muitos vão interpretar. Você já parou para prestar atenção que tem 2 genealogias diferentes na Bíblia de Jesus? Em Mateus capítulo 1 e em Lucas capítulo 3. Por que essa diferença?
a grande maioria dos estudiosos vai explicar que o Evangelho de Lucas, muito provavelmente Lucas conversou com a Virgem Maria. Senão não teria como ele saber detalhes do anúncio do anjo, do cântico que ela fez ali na casa de Isabel, do que Zacarias profetizou quando ele foi curado da sua mudez. Então, todos esses detalhes, Lucas ficou sabendo porque ele consultou. Ele diz no início do Evangelho que ele fez uma grande consulta. E, tradicionalmente, Lucas é um grande apaixonado pela Virgem Maria. Várias pinturas muito antigas são atribuídas a São Lucas, que na época que ele vivia, ele pintou figuras de Nossa Senhora com o menino Jesus, né? Claro que ele não conheceu o menino Jesus, mas ele fazia pinturas da Virgem Maria com a criança nos braços. Muito provavelmente, quase certo, Lucas conheceu Nossa Senhora e anotava. Por isso muitos acreditam, por Lucas ser mais, vamos dizer assim, mariano, Mateus era mais josefino. Pode ver que em Mateus está focando mais a pessoa de José, para se cumprirem as promessas bíblicas. Ele foca na pessoa de José. Então a genealogia de José está ali no Evangelho de Mateus, que diz claramente: Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, que é o esposo da Virgem Maria, da qual nasceu Jesus. Em Mateus está claro que aquela genealogia é de São José. E em Mateus é a genealogia que vem de Davi através de Salomão. Já em Lucas é uma outra genealogia que também é de Davi, mas que vem de um outro filho de Davi, chamado Natã. Provavelmente ele colocou o nome desse filho em homenagem ao profeta que o ajudou a se levantar do seu pecado, né? Com Betsabeia. Esse Natã nasceu de Betsabeia também, e ele deu o nome de Natã para essa criança. E dessa criança veio a Virgem Maria. Porque quando vai chegar no final da genealogia vai dizer que Jesus era tido como filho de José, filho de Eli, filho de tal, e esse Eli, muitos interpretam, tem toda uma explicação também da palavra, que seria Joaquim. Esse Eli seria o sogro de São José, o pai de Nossa Senhora. Ele era como um parênteses, ele era tido como filho de José, mas na verdade ele era filho de Eli, filho de tal, não é? Então, por que eu estou explicando tudo isso? Por que, irmão Luiz Maria, explicar tudo isso? Para você entender que, Nossa Senhora, às vezes na Bíblia podem questionar você, por que a contradição na Bíblia, né? Tem uma genealogia diferente, Jesus teve uma ascendência diferente. Não, uma de acordo com São José, de acordo com a lei, em Mateus 1 e em Lucas 3, a biológica mesmo. Então, tanto no sentido do corpo, carnal, corporal, Jesus veio de Davi, como no sentido legal, ele era o herdeiro, ele era o verdadeiro herdeiro do reino. Então, a grandeza de São José, alguns acreditam que São José herdou também, ele tinha grandes capacidades físicas. A Bíblia diz que os heróis no tempo de Davi conseguiam matar animais muito fortes, conseguiam enfrentar na guerra batalhas muito difíceis. Muitos consideram, muitos estudiosos, que São José tinha todas essas características, essas qualidades dos grandes heróis, descendente dos heróis. Mas São José usou tudo isso não para uma glória, para aparecer no sacrifício da doação da sua vida pela maior missão que um homem já teve nessa terra, que foi proteger, cuidar, salvar o Salvador do mundo. São José recebeu todos os dotes físicos também. Recebeu uma nobreza física, mas não usou como nós usamos muitas vezes. Deus nos dá beleza, nós usamos para vanglória. Deus nos dá o dom de cantar bem, de pregar bem, de fazer alguma coisa bonita, de ser um artista. E muitas vezes nós não fazemos isso só para a glória de Deus. E São José desapareceu. Gastou, se consumiu como uma vela só para a glória de Deus, só para o seu Jesus. Então, essa é uma grandeza tremenda. Por isso que muitas imagens de São José são colocadas ele como rei. Ele provavelmente era o legítimo sucessor do rei Davi.
Mas eu lembro do filme do Senhor dos Anéis, não é? Quem já viu sabe, do Aragorn, que era o legítimo rei, mas vivia como um simples plebeu, vivia na simplicidade. E na hora designada por Deus, ele foi coroado rei. São José também, não reconhecido, escondido. Era dito, ele é filho de Davi, o carpinteiro, mas vivia na simplicidade, na pobreza. Mas no céu foi coroado acima de todos os santos, o grande e maior santo. Porque a grande nobreza de São José não é ser filho de um rei, é mais do que isso. Gente, em Mateus 22, Jesus vai questionar assim. Olha só, está aqui essa passagem bíblica. Jesus vai questionar. Como os fariseus se agrupassem, Jesus interrogou-os. Que pensais vós do Cristo, quer dizer, do Messias? De quem ele é filho? Responderam então, de Davi. E Jesus vai dizer, como então Davi, falando sob a inspiração do Espírito, chama-o de Senhor, dizendo, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama de Senhor, o Messias, não é? Como é que ele é seu filho? E ninguém pôde responder-lhe nada. E depois daquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Jesus está dizendo aqui que, sim, ele é descendente de Davi, tanto no nível biológico como no nível da lei, da parte de José e da parte de Maria. Jesus é descendente de Davi, mas Davi disse que esse Messias descendente dele que viria é o seu Senhor. Davi escreveu no Salmo 109, disse o Senhor, o Pai, ao meu Senhor. Claro que Davi ainda não sabia do mistério da Santíssima Trindade. Esse mistério só foi revelado quando o anjo Gabriel saúda Nossa Senhora. Mas, quando Davi fala isso, ele sabe que o Messias será uma pessoa tão nobre, tão acima dele, que ele chama meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor, ao Messias, assenta-te à minha direita, que eu colocarei todo o mal debaixo dos teus pés, e todos os bons sob a tua proteção, sob a tua bênção. Davi está chamando Jesus de seu Senhor. E Jesus, citando essa passagem bíblica, eles ficaram assustados, não tinham resposta. Então Jesus está dizendo aqui que ele é muito maior que Davi. Jesus disse para os fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando a samaritana perguntou, por acaso és maior do que o nosso pai Jacó? Jesus é muito maior que Jacó. Jesus vai dizer, Salomão, veio a rainha do meio-dia de longe para buscar sabedoria em Salomão. Aqui está quem é mais do que Salomão. Jesus está mostrando claramente que ele é muito maior que qualquer santo, que qualquer patriarca do Antigo Testamento. E Jesus, que é muito maior, que é Deus de Davi, chamava José de pai. Chamava José de Senhor, não como Senhor Deus, mas como a gente, em respeito ao quarto mandamento, diz, sim, Senhor, Pai. Sim, Senhor, na Bíblia, várias vezes, Sara chama Abraão de Senhor. Pedro diz, mulheres, imitem Sara. Maria imitava Sara. Maria chamava José de Senhor. Raquel chama o seu pai de Senhor. Repito, não no sentido de divindade, não, mas no sentido de máximo respeito. Então, o próprio Jesus prestou homenagem a São José. Então a dignidade dele, muito mais do que uma nobreza de rei, mais do que rei, São José foi o pai do Criador dos reis. São José foi aquele que tinha autoridade, senhorio sobre o Senhor do céu e da terra. Claro, por que Deus permitiu isso? Porque São José teve o extremo da humildade. Na verdade, Jesus diz no Evangelho, quem quiser ser grande, seja servo. Quem quiser ser o maior de todos, se torne escravo de todo mundo. São José se tornou escravo, como diz a canção. Eu sou escravo da tua promessa. São José se tornou escravo de Jesus e de Maria. Ele que mandava.
Ele que era o chefe da Sagrada Família, mas ele era o menor dos três. Maria era a rainha dos anjos, a Imaculada, e Jesus era o seu Deus e Senhor. Então Deus fez com que Jesus se submetesse a São José, porque a humildade de São José era tão grande, que ele só estava ali para servir Jesus e Maria, para amar e servir Jesus e Maria, e preparar Jesus para essa missão. Isso é incrível, gente. A nobreza de São José, no seu biológico, por ser descendente de rei, nos seus direitos, na sua herança, transmitiu isso a Jesus, mas muito mais, a sua nobreza e dignidade foi de ser o pai, o rei da Sagrada Família. O livro aqui vai dizer, São José não era rei de Nazaré, não era rei de Israel, mas ele era rei da Sagrada Família. E assim, era rei muito maior que qualquer outro rei. Eu quero rezar com você o Memorare de São José, rezar essa oração tão profunda, que São José jamais vai esquecer um devoto que se aproxima dele, quer ser devoto mais profundamente dele. Apresenta mais uma vez, coloca aqui no comentário sua intenção de oração, porque hoje você está declarando São José como rei da sua família, da sua casa. Antes, coloca, São José é o rei da minha família, é o rei da minha casa, como foi rei da Sagrada Família, ele também é o rei da minha casa, e coloca a sua intenção. Vamos rezar o Memorare juntos. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado vossa assistência e reclamado vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas. Ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo, a intenção de cada um que está apresentando o seu coração, sua família, sua intenção, sua causa, aos cuidados de São José. Amém. Vamos já rezar a ladainha de São José. E eu quero... essa formação é um tempo muito curtinho, né? Às vezes para um assunto tão profundo e tão rico como é esse. Mas eu dou exemplo para você também de, por exemplo, Dom Carlos Alberto, o bispo da diocese onde eu fazia parte, ele dizia que São José no céu, ele não pede, ele manda. Você já ouviu aquela piada de São José, né? Piada respeitosa, que um devoto de São José chegou para entrar no céu e não podia entrar no céu. Porque falaram para ele, seu nome não está aqui na lista. São Pedro disse, seu nome não está na lista, não posso abrir as portas para você. Aí ele disse assim, eu sou devoto de São José. Ele disse, mas se você não está na lista, não pode entrar. Ele diz, avise a São José, eu quero ver se eu não vou entrar. Então avisam a São José e São José diz, São Pedro, ele tem que entrar, ele é meu devoto. E São Pedro vai dizer, com todo respeito, pai José, mas não pode, são regras, né? Eu não posso deixar entrar. Aí ele diz, não pode entrar? E ele vai falar com Deus, olha, se o meu devoto não puder entrar, eu vou embora. Se o meu devoto não fica, eu também não fico. E se eu vou embora, eu vou levar junto comigo a minha esposa. E se eu levar a minha esposa, tudo que é dela, eu vou levar também. E começou a chamar os atributos de Nossa Senhora. Rainha dos anjos, o céu ficou sem anjo. E começou a falar, rainha dos profetas, rainha dos patriarcas, rainha das virgens, rainha dos mártires, rainha dos confessores. E o céu foi se esvaziando. E rainha de todos os santos, esvaziou, só ficou Jesus. Até que ela, virgem mãe de Deus, São José disse, minha esposa vai e o nosso filho vai junto. Aí Deus Pai diz, São José, um devoto seu vai ficar, com certeza, vai entrar no céu sim.
Então São José, Dom Carlos contava essa história para dizer que no céu São José tem um poder imenso. Ele que nada negou ao seu filho e à Nossa Senhora. Agora Deus não nega nada a São José e à Virgem Maria. Um devoto de São José alcança graças e milagres imensas, tremendas, né? Citar Santa Teresinha, que chamava o seu pai, meu reizinho, não é? Santa Teresinha, Jesus também falava com carinho do seu pai. Jesus também tinha ele como Senhor, no sentido não de Deus, repito, né? Mas os santos chamavam São José de Senhor. Não dá mais tempo de eu citar para você aqui. Tem Santo Afonso Maria de Ligório, São José Maria Escrivá, Santa Teresa d'Ávila, que vão dizer: São José é meu Senhor. Não tema usar essa palavra não. Claro que em público a gente costuma dizer que Jesus é o meu Senhor porque Ele é Deus, meu Senhor e meu Deus. Mas São José pode ser o rei e Senhor da sua casa, como Ele foi da Sagrada Família. Além de Jesus, Jesus junto com Maria e José quer reinar na sua casa. Você aceita? Se você aceita, escreva assim: eu aceito São José com a Virgem Maria e nosso Deus e Senhor Jesus Cristo reinando na minha casa, reinando na minha vida. Se José era rei por direito, na minha vida também ele será. Se Teresinha chamava meu reizinho, eu também vou dizer que São José, o pai dela, ela chamava, né? São José será rei da minha vida espiritual. Vamos rezar a ladainha a nosso pai São José. Rezemos juntos. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele o constituiu Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nosso glorioso Pai São José, rogai por nós. Reinar é servir, é o que Jesus vai nos ensinar. São José é rei porque ele se fez 100% servo de Maria e do menino Jesus. E eu termino